Comunidade Rama é do bem, sua família em Xerém. Se liga, se liga. Reuniões às quartas, sextas e domingos de adoração ao nosso Deus na comunidade Rama Xerém. Você é o nosso convidado, traga a família também pra comunidade Rama Xerém. Comunidade Rama Xerém, Rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Telefone 21 981 54 73 42. YouTube, Facebook, Instagram, Rama Xerém. Reuniões domingo, culto da família 17 horas. Quarta, discipulado 19 horas. Sexta, intercessão 20 horas. Comunidade Rama, sua família em Xerém. Louvor e adoração. Amém. Eu queria convidar a igreja para poder ficar de pé. Vamos adorar e exaltar o nome santo do Senhor. Amém. Oh Espírito Santo, já sabemos que o Senhor já se faz presente nesse lugar, Senhor. Oh Deus, venha, Senhor, mover, Senhor, as águas aqui, ó Deus. Venha mover os corações, ó Deus. Venha, Senhor, habitar, Senhor, em nossas vidas, Senhor. Venha fazer algo novo, Senhor. Venha fazer algo novo em meio à tua igreja, Senhor. Aleluia. Aleluia. Vem me visitar hoje aqui. Conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vamos pedir a Deus. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo.
teus filhos, Senhor, nessa noite, ó Pai. Vem incendiar, Senhor, esse lugar, ó Pai. Incendeia, Senhor, incendeia, 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 Senhor. Incendeia teu povo, Senhor, que venha ser aquecido pelo teu Espírito, ó Deus. Aquece, Senhor, o coração de cada um aqui, ó Pai. Venha, Senhor, com o Senhor derramar, Senhor, sobre este lugar, ó Deus. Oricanta, xuricanta, lava, xurilava, xuricanta, labalaias. Desce, Senhor, com teu fogo neste lugar, ó Pai. Incendeia a tua igreja. Lava, ricanta, lava, xuricanta, labalaias. Incendeia teu Pai. Oh, Pai amado, incendeia, Senhor. Incendeia os corações vazios, ó Pai. Incendeia, Senhor, os corações frios, ó Pai. Venha, Senhor, incendiar, ó Pai. Incendeia-nos, ó Pai, com teu poder, ó Deus. Aleluia, aleluia. Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Desce, Senhor, como fogo neste lugar, ó Pai. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Oh, aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Incendeia, incendeia, Senhor. Incendeia, Senhor, as nossas vidas, Senhor. Incendeia nossos corações, ó Pai. Precisamos ser incendiados, Senhor. Oh, Espírito Santo, incendeia, Deus. Venha, Senhor, fazer diferença nessa noite, ó Pai, na vida de cada um que entra nessa porta, ó Pai. Venha, Senhor, incendiar, ó Pai. Venha avivar, Senhor. Venha transformar, Senhor. Venha ser, Senhor, cheio, Senhor. Cheio, Senhor. Cheio, Senhor. Cheio do Teu Espírito, ó Pai. Venha encher, Senhor, cada coração, ó Pai. Cada vida neste lugar, ó Deus. Cada um, Senhor, venha ser transbordado, Senhor, pelo Teu poder, Senhor, pela Tua unção, Senhor. Enche-nos, ó Pai. Enche, Senhor, as nossas vidas, Senhor. Enche-nos, ó Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, enche-nos, ó Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Ao meu discípulo amado. Eu estava orando em relação à palavra, orando ao Senhor, né? A gente sempre quer ter bastante tempo para preparar uma palavra, né? Mas glória a Deus quando o Senhor dá a oportunidade em cima, assim, né? A gente tem que depender realmente do Espírito Santo. E eu estava orando ali, estava preparando alguma coisa e aí o Senhor foi e mudou a palavra toda, mais em cima da hora ainda, mas aleluia, Deus seja louvado. Eu queria estar orando com os irmãos aí. Gênesis 22, os irmãos, não sei se eu comentei, mas vamos abrir em Gênesis 22. Aleluia, vamos orar. Pai, nós te louvamos, Deus. Louvamos ao teu nome, pois sabemos que o Senhor, ó Deus, está nesse lugar, ó Deus. Queremos continuar ouvindo a tua voz, Pai. Queremos continuar sensíveis, ó Pai. Não queremos deixar que nada venha nos distrair, pensamentos, situações. Queremos agora meditar na tua palavra, Senhor. A tua palavra tem poder, ó Deus, para transformar as nossas vidas. Nós cremos nisso, ó Pai. E queremos ouvir a tua voz através do que o Senhor falou aqui com o teu servo Abraão, essa situação que vamos ler, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa aplicar a tua palavra a cada coração, ó Deus, e trazer vida. Ó Deus, que essa palavra possa produzir frutos realmente, ó Pai, a 100 por 1, ó Pai, na vida de cada um dos meus irmãos aqui, ó Pai. Na minha vida também eu quero, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. E foi bem, assim, eu quando me converti, tive a primeira oportunidade de vir ao retiro, né? Ouvia falar do que Deus fazia aqui, da comunhão com os irmãos. Comecei a aprender, novo convertido, né? E aí tive a primeira oportunidade de vir. Os irmãos ajudaram, assim, pude estar vendendo alguma coisa lá para poder estar vindo. Tinha a passagem aérea, por mais que pudesse programar, ainda era um valor caro, né? A gente numa situação difícil. Aí vim a primeira vez, tive muitas experiências com o Senhor, foi maravilhoso. E eu coloquei realmente no meu coração de nunca mais faltar realmente o retiro aqui, a comunhão com os irmãos, né?
A gente fica um pouco isolado, lá no sul fica distante, então a gente vê toda essa comunhão que os irmãos têm, a oportunidade de estar nos retiros aqui, com irmãos realmente que se entregam, que buscam ao Senhor, ouvir a palavra da nossa liderança, que a gente sempre acompanha a web rádio lá, mas poder estar perto do pastor Érico, homem de Deus, pastor Luiz Henrique, pastor CH, pastor Marcos Paulo, todos os irmãos, pô, isso não tem preço. Então, para nós, quando a gente vem, realmente a gente procura aproveitar cada momento realmente, né? A gente sabe que isso carrega as nossas baterias espirituais. Então, desde aquele tempo, a gente vem sempre na batalha para poder se programar e poder vir. Né? Já me desfiz de muita coisa para poder estar aqui. Né? Já vendi videogame, vendi televisão, vendi bicicleta, né? Para poder estar no retiro. E o quanto Deus vai honrando. Né? Trabalho mesmo, coloquei diante do Senhor. Senhor, só pego o trabalho se eu puder priorizar a tua obra. Desde o início que eu comecei a ter entendimento, eu e o Maurício, a gente só pega trabalho se puder ter férias no retiro de carnaval. E Deus quanto honra, Deus quanto abençoa. Eu já tive patrões do mundo que pagaram a minha passagem para mim vir para o Rio. Assim, com pouquinhos dias, e Deus honra realmente, né? Quando a gente coloca diante do Senhor, Deus é maravilhoso, né? E a gente vai entrar um pouquinho na palavra, a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. Gênesis 22. Todo mundo aí? Amém. Nos diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. 4. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim, caminhavam ambos juntos. 7. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E assim, seguiram ambos juntos. 9. Chegaram ao local que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o filho, o teu único filho. 13. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o cordeiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Aleluia. Até aí vamos estar meditando um pouquinho nisso que Deus foi falando comigo em relação a essa situação, que os irmãos todos já ouviram, né? Quem já não ouviu em relação a Abraão, sendo chamado para oferecer o seu filho, né? Seu único filho Isaque, a quem ele amava. E eu sempre, normalmente quando vai pensar nessa passagem, a gente já imagina lá a lenha preparada, ele deitando o filho, levantando o cutelo, baixando, e Deus mandando: não faça isso, né? Não mata o menino, né? E a gente lembra sempre disso, já viu em desenho, já viu em filme, quantas situações. Mas é interessante que no momento da minha caminhada Deus foi falando em relação a essa passagem e me trazendo alguns pontos que é importante a gente entender, né, e analisar para a nossa vida como tem sido a nossa vida, né? Tomando o exemplo de Abraão, que era o pai da fé. Abraão era o pai da fé, mas a gente nunca pode parar de pensar que Abraão era um homem como nós. Era um homem falho, um homem pecador,
mas alguém que ouviu a voz do Senhor. Abraão, ele era o pai da fé. E a importância de alguém pela fé, como ele, vai dizer no versículo 1, depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse, Deus falou algo. Deus falou algo. Abraão, Abraão. Este lhe respondeu. Abraão respondeu a Deus, eis-me aqui. Então a importância de nós que somos servos do Senhor, entregamos a nossa vida para o Senhor, cremos em Jesus, tomamos essa decisão firme pelo Senhor. João vai dizer, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Aleluia, eu creio que todos os irmãos aí já tomaram essa decisão pelo Senhor, todos que creem no nome de Jesus, realmente hoje somos filhos de Deus, Deus colocou dentro de nós o Espírito dele, hoje nós somos morada, o templo do Espírito Santo, e a gente sabe que o Espírito Santo não habita em templos feitos por mãos humanas, mas ele habita dentro de nós o Espírito habita. Então, o Espírito dentro de nós, nós devemos buscar esse relacionamento com o Senhor. Relacionamento com o Senhor. Óbvio que nós vamos ouvir a voz do Espírito Santo através de um irmão, através da liderança do pastor, através das direções da web rádio, Deus está sempre falando ali, o Espírito Santo agindo, mas nós temos que ter o nosso relacionamento com o Senhor, através do Espírito Santo, uma comunhão diária. Um devocional, uma leitura da Bíblia, uma oração, e todos nós sabemos disso, isso é muito óbvio para nós. Mas precisamos ter essas experiências de realmente ouvir o que o Senhor está falando. E nesse momento, Deus falou para Abraão. Passado, vai dizer, depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse, Abraão, e este lhe respondeu, eis-me aqui. Abraão, faz o seguinte, toma teu filho, teu único filho, a quem tu amas, vai a tal lugar, na terra de Moriá, que eu vou te mostrar. E oferece ele em holocausto. E isso é muito importante na caminhada. Deus, ele vai colocar à prova os seus servos. Uma palavra que foi dada há algum tempo já, Santa Cruz da Serra, acho que foi a primeira vez, não sei se teve em outro lugar, mas Deus teve uma palavra que Deus foi dando para os irmãos que toda fé será provada. Toda fé será provada. E a gente tem ouvido Deus falar isso nesses dias, que realmente Deus vai provar, e é algo maravilhoso quando Deus nos prova realmente a nossa fé, e a nossa fé, depois de ser aprovada, ela vale mais que o ouro realmente. É muito importante nossa fé ser provada, mas temos que ser aprovados. Abraão, nesse momento, ele teve a fé provada. E Abraão era o pai da fé. Foi muito importante ele passar por todas essas situações para ele ser aprovado e hoje ser o exemplo de fé realmente. E a gente sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. Pois aquele que se aproxima de Deus, é necessário crer que ele recompensa aqueles que procuram conhecê-lo. Alguém quer conhecer o Senhor aí ou não? Amém. Aleluia. Eu também quero. Eu também quero. Então é necessário que a gente se aproxime de Deus. Nós devemos dar esse passo de nos aproximar do Senhor. Deus está de braços abertos, está esperando. Ele tem a palavra dele, já nos deu uma palavra, já falou conosco. Nós devemos dar um passo de fé realmente em direção ao Senhor, em direção àquilo que Deus requer de nós, em relação àquilo que Deus já pediu para cada um. E vai ter momentos da caminhada que Deus vai pedir coisas diferentes. Deus vai pedir coisas diferentes, Deus vai nos provar a nossa fé. Pode ser em várias situações. Pode ser numa leitura da palavra, pode ser em levantar de manhã, como Abraão teve essa atitude, levantou de madrugada. Depois que Abraão ouviu a voz de Deus, Abraão, vai lá, oferece teu filho em sacrifício. Lá em Moriá, vou te mostrar um monte depois. Abraão teve uma atitude, levantou de madrugada. Ele ouviu primeiro, interagiu com Deus. Senhor, o que o Senhor quer? Oferece teu filho. Ele entendeu a direção, ouviu e entendeu. Amém, meu filho, o Senhor quer meu filho. É isso aí que o Senhor... beleza. Então, a atitude dele, levantou de madrugada. Nem titubeou. Não dá para titubear. Quando a gente ouve a voz do Espírito Santo, se ficar pensando, a gente vai dizer, não, isso aí foi meu pensamento, isso aí foi coisa da minha cabeça. Tu vai deixar para lá e daqui a pouco tu vai perder a oportunidade de ouvir e obedecer a voz do Senhor. Eu já tive muitas experiências que o Senhor vai dando, muitas aqui no Rio, lá no tabernáculo, lá no sítio,
de muitas vezes estar ali buscando o Senhor, caminhando, às vezes numa vigília, e Deus vem e fala alguma coisa. E parece coisa doida, parece coisa da cabeça, um negócio meio louco. Eu nem duvido, na hora vou e oro. Se Deus mandar orar para alguém, vou e oro. Oro por outro lado, boto a mão, oro por cura, como Deus já deu oportunidade ali, mas parecia um pensamento da minha cabeça. E eu obedecer e ver o Senhor agindo, Deus dando cura para alguém, Deus falando através do irmão. E eu sempre sou recompensado com isso. É muito interessante que o pastor Marcos Paulo já participou de momentos assim, ele nem sabe, talvez vai saber agora, que todo o meu ministério, né, Deus foi confirmando no momento que eu orava pelos irmãos. Deus ele não tinha me dado dons, não tinha dom de visão, não tinha outros dons assim. Então, a forma que Deus ia confirmando o meu ministério era quando eu orava pelos irmãos. E é interessante que eu lembro de Jó, né? O Jó teve a sorte mudada quando ele orava pelos seus irmãos, né? Então, sempre quando Deus me dá uma direção para me orar para alguém, amém, eu vou lá e oro. Aí, quando eu orava pela pessoa, Deus dava uma visão para a pessoa falando para mim. E no monte eu estava com o pastor Marcos Paulo, estava com o Vini, não sei se tu vai lembrar, o Vini lá do Sul. Foi nesse ano que nós estávamos, mesmo ano que da Martinha. Aí nós estávamos lá orando, aí eu fui orar pela tua vida. Aí quando eu orei pela tua vida, Deus deu uma visão para ti, falando para mim em relação ao cetro de autoridade, né? E nesse momento Deus estava confirmando muito sobre a questão do ministério, né? Então a gente vê a importância realmente de ouvir a voz do Senhor e obedecer. Deus mandou orar para um irmão, nem titubeia, vai e ora. O diabo nunca vai mandar tu orar para alguém. Primeiro, então, se Deus mandar, meu irmão, vai e ora. Vai e ora que Deus pode estar falando e a importância de obedecer. Abraão aqui ouviu, entendeu a voz do Senhor e ele tomou atitude. Qual é a atitude de Abraão em relação a depois de ter ouvido a voz do Senhor? Levantar de madrugada. A gente vai ver vários servos do Senhor na Bíblia que levantavam de madrugada. Então, eu que tenho uma grande dificuldade de me levantar cedo, pastor Marcos Paulo, eu tenho dificuldade mesmo, para mim é uma luta. Se deixar, vamos embora dormindo, né? Então, esse foi realmente um passo quando o Senhor falou comigo em relação a isso, começar a colocar o despertador mais cedo, realmente, para ter o meu devocional com o Senhor. Estava falhando muito com o Senhor no momento que Deus falou comigo nessa palavra. E ali Deus começou a me dar graça realmente. Eu entendi pela fé ali aquilo que Deus estava falando através dessa palavra e comecei a priorizar ali o Senhor na questão do devocional, da importância de ter aquela primeira refeição de manhã realmente para poder ser suprido e aquela refeição da manhã, que é a leitura da palavra, a comunhão com o Espírito Santo, que vai nos manter durante o dia. Muitas vezes a gente vai deixar para fazer a leitura no final da tarde, já não vai ter aquele tempo de meditação. Mas se a gente faz a leitura da manhã, né, começa a meditar sobre aquela palavra, meditar. E é sobre a meditação que a gente vai conseguir colocar em prática a palavra do Senhor. Né? Se nós apenas lermos e não meditarmos, ninguém vai colocar em prática. Não tem como. O Espírito não vai estar falando se a gente não meditar. A Marcela foi muito usada, né? Deus falou com ela ali, exortou, né? Os irmãos devem saber do testemunho, né? Ela na casa dela comendo, né? Mexendo no prato, comendo, saboreando aquela comida, e o Senhor começou a falar com ela, tá boa essa comida? Ela disse, não, Senhor, tá muito boa a comida, tá muito boa. E aí o Senhor falou para ela, por que tu não te alimenta da minha palavra como tu come essa comida? E ela travou na hora, e aí o Senhor foi falando para ela que o servir o prato é como fazer a leitura, mas o levar a comida até a boca é a meditação. É o que vai fazer com que realmente nós nos alimentemos espiritualmente. É a questão da meditação na palavra. Então isso é muito importante, a gente fazer essa leitura de manhã, levantar de madrugada, levantar mais cedo, um tempo mais cedo para poder ler a palavra antes de ir para o trabalho. Às vezes eu sei da correria dos irmãos aqui, que é complicado os horários no Rio, né? Então realmente a gente precisa ser pela fé realmente o Senhor falando ali, a gente entender essa situação para realmente poder ter uma vida mais íntima com o Senhor. Abraão, ele entendeu, levantou de madrugada, versículo 3, levantando-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o jumento, tomou consigo os 2 servos e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Outras situações que Abraão entendeu, e a gente vai entendendo a importância da gente tomar umas preparações para aquilo que Deus fala. Abraão entendia que ele precisava ir para um lugar que Deus mandou, tu vai para tal lugar, lá, 60, 70, 80 quilômetros de distância. Ele sabia que ia ter que caminhar. Aí ele preparou o jumento,
Preparou um animalzinho ali para botar a carga. 2 servos. Preparou 2 servos. Deus mandou, oferece teu filho em sacrifício. Ele sabia que ia ter que sacrificar. A direção de Deus era essa. Ele entendeu a direção. O que precisava para um sacrifício? Lenha. Para alguém que quer obedecer, ele vai ter que tomar atitudes, que vai demonstrar a fé dele. Foi lá, rachou lenha, colocou em cima do animal. A gente vê a atitude de Abraão que estava crendo realmente e queria obedecer ao Senhor. Ele estava tomando decisões para chegar lá no momento e obedecer. Tempo de caminhada, a Bíblia vai falar aqui que era 3 dias. 3 dias de caminhada até lá. Né? Era um longo trajeto. Precisava ser tomada decisões. Muitas vezes vai ser assim. Deus vai nos pedir coisas que vai demorar tempo. Né? Por exemplo, um posicionamento com Deus num devocional. Dia após dia. Mas tem que vencer um dia de cada vez, que nem Abraão. Era 3 dias de caminhada. Ele venceu o primeiro dia, foi lá caminhando com o servo, com os 2 servos, com o Isaac, com o animal ali. Com certeza parou na primeira noite, estava cansado. Perseverou naquele dia, glória a Deus. Venceu aquela batalha daquele dia, né? Mas o lugar ainda estava longe. Com certeza levantou no outro dia, sempre com aquele pensamento. Deus falou, a direção de Deus, oferece teu filho. Imagina aquele pensamento de pai, né? Ter que oferecer o filho, né? Deus pedindo. Mas levantou no segundo dia, perseverando na voz do Senhor, na obediência. Aquela caminhada, longa caminhada um dia, cansativo. Parou naquele segundo dia, né? Descansou. No terceiro dia, a mesma coisa. A perseverança em ouvir a voz do Senhor. Deus deu a direção, perseverar. Perseverar, né? Talvez Deus já chamou muitos aí dos irmãos, né, para algo. Eu não sei, eu não conheço os irmãos, mas o Espírito Santo é quem fala. Deus já chamou de repente para o ministério, de repente para fazer algo que Deus já está chamando alguns dos irmãos. Os irmãos já entenderam o que é a voz do Senhor, mas não conseguiram ainda realmente se preparar, colocar em prática. O que precisa? O que precisa realmente para poder colocar em prática aquilo que Deus chamou? É necessário. De repente já caminhou o primeiro dia, conseguiu. De repente caminhou o terceiro dia, conseguiu. De repente parou na caminhada, voltou. Né? E a gente sabe que o Senhor não se agrada com aqueles que retrocedem. Mas o Senhor nos chama para perseverar, para conseguir obedecer à voz do Senhor. Somente aqueles que obedecem realmente vão agradar ao Senhor. E o interessante é que nesse caso, e a gente sabe que Deus ele não tem prazer nesse sacrifício, quanto que obedeça a sua palavra. Né? Deus ele tem muito prazer em obediência, em obedecer. Muitas das vezes Deus ele vai nos pedir, nos requerer sacrifício, né? Que a gente sacrifique algo ao Senhor, seja o tempo, seja, sei lá, o sono, seja o dinheiro, pode ser, seja o carro, seja a moto, seja o que for, Deus pode pedir. Né? Mas para a gente colocar na obra, colocar tudo na obra do Senhor, Deus ele pode pedir para cada irmão, não sei lá, o Espírito Santo pode pedir. Mas o interessante é que muito mais vale a obediência. Deus pode chegar no momento e dizer, não precisa sacrificar. Como no caso de Isaac. Mas em outras situações, Deus vai requerer realmente o sacrifício de algo que realmente que está nos afastando da presença do Senhor. Mas a importância da gente obedecer ao Senhor. E realmente, primeiro, entender a voz do Senhor, ouvir, né? Ouvir e entender. Opa, entendi o que Deus falou. Tá, agora o que eu preciso... Né? Fazer, organizar, será que eu preciso rachar lenha, será que eu preciso ter tempo de caminhada, né? Será que eu preciso de ajuda de mais alguém para me ajudar nesse caminho? A gente precisa discernir e entender, né? Pedir ajuda a um irmão, e aí, Deus me falou isso, pastor, para liderança, né? O que eu preciso? Eu quero obedecer, Deus me deu essa direção, eu quero obedecer, né? Se propor, né? Colocar a mão no arado realmente, é necessário, né? Se a gente crê realmente, tem que ter uma atitude. Se Deus já falou, nós temos que ter a atitude de obediência. E Abraão foi, primeiro dia, venceu, segundo dia venceu, terceiro dia, e aí depois vai dizer que ele levantou os olhos e avistou de longe o lugar. Oh, glória, está lá o lugar. Né? Será que nós temos avistado esse lugar já? Naquilo que Deus falou? Às vezes vai ser por situações, agora vai chegando o retiro, perto do retiro, e isso é um tempo que Deus fala muito, com muitas pessoas. Eu sei porque já passei por muitos e muitos retiros, muitas lutas para chegar em retiros,
E ali eu vi o quanto Deus vai provando realmente a nossa fé na parte de um retiro, né? No tempo de realmente da gente sacrificar algo para o Senhor, né? Pela fé. E a gente vai vendo depois a bênção que é poder estar num retiro, né? De estar sendo renovado, né? De poder estar sendo usado para um irmão. Os irmãos que já são mais experientes na caminhada. Eu e o pastor, nós conversávamos da importância dos irmãos mais velhos estarem indo não somente agora por si, mas sim realmente para servir aos irmãos, né? E o quanto ali, quando eu era novo, né, teve irmãos mais velhos ali que vão nos ajudando nessa caminhada, irmãos que têm dons, e os dons são instrumentos, são ferramentas para ser utilizado para a edificação da obra, né? Não é para nós mesmos, então a gente tem que dizer, Senhor, eis-me aqui, não é pelas minhas vaidades, eu quero abandonar o meu tempo, o meu sono para servir aos irmãos, e esse é o propósito realmente da gente morrer pelos irmãos, né? Então Deus ele vai pedir, com certeza, vai provar a fé dos irmãos em relação à questão de um retiro, em relação ao financeiro, em relação a, de repente, abrir mão de algo, né? Eu compartilhava com os irmãos, no início da minha caminhada eu era muito viciado em videogame, né? Tive vários vícios assim, mas era viciado em videogame, né? E jogava muito videogame ali, aí eu comecei a conhecer o Senhor, eu disse, não, Senhor, você está me roubando tempo demais. Aí parava de jogar, o videogame estava ali, daqui a pouco quando veio eu já estava jogando de novo. Aí eu disse, não, Senhor, tem que vender esse troço, não posso ficar com esse negócio dentro de casa, eu vou vender isso. Aí vendi o videogame ali, aí a pessoa queria me pagar, tá, mas quanto é que tu quer? Eu disse, não, fala assim, me compra 3 passagens para o Rio de Janeiro, que dava o mesmo valor do videogame. Aí eu abençoei o Fabinho e a Jamile para virem conosco Aí foi uma benção, que o negócio estava sendo um vício ali, estava sendo para a morte, foi para a edificação ali, pude trazer mais 2 vidas para o retiro aqui do Rio, foi uma benção. Depois vendi de bicicleta, aí depois me desfiz da TV, que estava me tomando tempo demais, fui abrindo mão de coisas e foi coisa que assim, foi benção realmente na minha vida, poder abrir mão de coisas. Mas eu não estou dizendo que isso tem que ser na vida dos irmãos, isso aí quem vai falar é o Espírito Santo. Mas eu estou dando um exemplo que foi na minha vida algo que Deus foi fazendo. E é interessante que a gente vai lendo aqui na vida de Abraão, no versículo 5, diz assim, então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Abraão falou para os servos, agora espera vocês aqui, eu vou lá com o rapaz, mas havendo adorado, nós voltaremos para cá. Por que será que Abraão não chamou o servo para ir junto? Eu fiquei refletindo sobre isso, né? Eu não estava lendo essa passagem, fiquei pensando, Senhor, por que não levou junto, né? E eu fiquei meditando sobre coisas que Deus vai pedir de nós. Tem sacrifício que o Senhor vai requerer de nós, que a gente não tem que compartilhar com todo mundo. Vai ter vidas que vão dizer, falar para o irmão assim, 2 servos aqui, vou lá sacrificar o meu filho. Vou lá sacrificar o meu filho. O que eles vão falar? Mas tu tá louco, Abraão? Que isso, Abraão? Tu tá maluco? Vai sacrificar teu filho? Não, tu não vai não. Iam amarrar ele, não iam deixar, iam querer matar. Esse cara tá doente, tá ficando louco. Com certeza ele não falou ali para os servos, até porque ele falou, vou lá adorar e volto com o menino. Tem pessoas que não vão estar preparadas na caminhada para certas coisas da gente compartilhar. Eu falo o exemplo lá do videogame, eu tinha meus irmãos que não eram convertidos, tinha amigos. Imagina eu dizer, eu vou vender o videogame porque está me tomando tempo do Senhor. O que eles vão falar para mim? Não, tu tá ficando maluco, né? Tá ficando doido. Então, tem coisas que a gente tem que guardar para nós e o Senhor realmente, para os irmãos mais chegados, para os irmãos mais firmes na caminhada, de repente compartilhar, mas a gente tem que cuidar com quem a gente compartilha. Aí, de repente, vai dizer para o irmão, estou me levantando, Deus mandou orar 3 horas na madrugada. A gente cuidar para quem a gente fala, mas tu tá ficando louco, levantar 3 horas da madrugada, isso aqui, não, que isso, cara, 3 horas é a hora de estar dormindo. Então, a gente tem que vigiar muito nisso, né? Cuidar com quem a gente compartilha realmente aquilo que Deus vai falando conosco, os sacrifícios que Deus vai requerer de nós. Tem coisas que vai ficar entre nós e o Senhor, coisas que a gente vai abandonar, tempo de priorizar o Senhor, né? Mas se for algum irmão mais experiente, vai até nos ajudar a carregar a carga ali, de repente, carregar a lenha. Não, vamos lá, Deus mandou sacrificar, então vamos lá que eu vou te ajudar nisso aí, né? Então eu vejo que isso serve realmente como exemplo para as nossas vidas, esse exemplo de Abraão. Vou lá sacrificar, vou lá adorar ao Senhor com o menino e nós voltaremos. A fé que Abraão tinha, que Deus poderia até ressuscitar ali o menino, né? E até isso vai falar em Hebreus, né? Deus sabia ali, Abraão cria que Deus poderia até ressuscitar o menino ali, ainda que ele tivesse
matado, e esse era a obediência realmente de Abraão, descendo a faca ali, o cutelo, para matar o menino, e Deus ali impediu. E a gente louva o Senhor por isso. Então, meus irmãos, é uma palavra simples, mas uma palavra nós podemos estar refletindo, né? A importância de nós termos esse relacionamento com o Senhor, essa intimidade com o Senhor, né? A gente está num ambiente espiritual, num culto ao Senhor, está num retiro, de repente a gente vai estar na rua. O que o Senhor tem falado? O que o Senhor tem falado conosco? E nós, né, como filhos do Senhor, Deus ele quer falar. Deus ele quer se revelar a cada um de nós. Deus ele quer se revelar a cada um, e Ele não usa só líderes, Ele não usa só pastores, Ele usa cada um dos irmãos, né? Deus ele quer falar com cada um, né? Eu, quando me converti ao Senhor, eu era também muito tímido, muito travado, não sabia ler, era muito ruim de leitura, muito ruim. Os irmãos perceberam talvez um pouquinho aqui, mas eu vejo assim o quanto Deus fez a obra. E no início da minha conversão, nós estávamos lá na casa do Miller, na sala, salinha pequenininha assim, sofá de frente pro outro, e ali nos primeiros dias ali, tava o pastor André lá e a Érica, e eu falando com o Senhor, o que o Senhor quer me usar na tua obra? Eu não sabia nem orar, então eu ficava quieto lá, falava só para mim mesmo, né? E o Senhor, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer comigo? E aí eu falei pro Senhor assim, Senhor, o Senhor quer falar comigo? Fala através do pastor André, só para mim, né? Para ninguém ouvir o que eu tava falando com Deus ali. E aí terminou assim aquele momento de oração, e o André falou assim, poxa, Deus tá falando uma coisa comigo aqui. E é para ti, Moisés, falou assim, e é para ti, Moisés, Deus tem um chamado de mestre para ti. Cara, quando ele falou aquilo, eu me prendi a chorar, assim, comecei a chorar, mas não sabia nem quem ia chamar de mestre, né? Chorei só porque Deus estava falando comigo ali, Deus falou naquela hora ali, e eu entendi claramente o Senhor falando. Aí depois fui entender, o que é chamar de mestre, né? Puxa, ensinar a palavra para os outros, meu Deus, não sei nem ler, não sei nem interpretar, me gaguejo, pulo linha, falho, sou ruim pra caramba. E a gente vai entender que realmente Deus ele usa o nosso fraco, né, onde Ele nos faz forte para que a glória seja dele. Um dia realmente a gente poder estar ensinando alguém a palavra, a gente vai dizer, poxa, é o Senhor realmente, né? De repente a gente vai estar orando e Deus vai estar fazendo coisa, poxa, Deus é bom demais, porque eu sou tímido pra caramba, não consigo fazer nada, mas a gente tem que ir pela voz do Espírito Santo. A gente não tem que olhar para nós, temos que olhar para aquilo que Deus está falando, temos que ouvir a voz do Senhor. E é nisso que nós temos que nos firmar e tomar as nossas decisões, nossos posicionamentos, organizar nossa vida com o que Deus tem falado. E o mais importante é obedecer. Não é o mais importante o sacrifício, é a obediência. Então que Deus ajude cada irmão aí, a poder entender a voz do Senhor e obedecer a Ele. Amém? Vamos colocar de pé, quero estar orando, aproveitando a oportunidade. Amém, pastor? Posso? Amém, tá orando com os irmãos. Aleluia, Deus é poderoso para estar agindo. Os irmãos que puderem se colocar de pé, claro. Fique à vontade aí. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom demais. Deus é tremendo. Eu sei que tem irmãos aqui que são novos, tem irmãos já mais antigos na caminhada, né? Não olha para o tempo, não olha para o tempo de caminhada, não olha para ti mesmo nesse momento. Não olha para ti mesmo, olha para o Senhor, olha para Ele, olha para Ele. Aleluia. A nossa salvação está em olhar para o Senhor, está em ouvir a voz dEle, em obedecer a voz do Senhor, independente das debilidades nossas, independente das nossas fraquezas, independente de quantas vezes talvez a gente retrocedeu ali, desobedeceu, não conseguiu perseverar, mas Deus nos chama para a obediência. Deus ele nos estende a mão, Ele quer realmente que a gente continue, né? Continue ouvindo a voz dEle naquilo que Deus já falou, né? Que a gente possa avistar o lugar de longe e continuar caminhando. É lá que Deus me mandou, então é para lá que eu vou, é para lá que está o lugar de obediência, é para lá que eu quero ir, é lá que está a voz do Senhor, através da liderança, o que a liderança tem falado, o que o Espírito Santo diretamente tem falado. Aleluia. Aleluia, vai colocando o coração no Senhor em relação ao que Deus tem falado. Aleluia, Pai. Senhor, nós somos gratos ao Senhor pela Tua palavra, Senhor. Aleluia, porque a Tua palavra é poderosa, Senhor Jesus. Ó Deus, para nos libertar, Senhor Jesus, para nos conduzir através do Teu Espírito Santo, ó Pai.
Eis aqui teus filhos, ó Pai. Nós aqui, ó Pai, como teus filhos, ó Deus, ouvindo a Tua palavra nessa noite, Senhor. Aleluia, Pai. Queremos, ó Pai, entregar os nossos corações ao Senhor. E Tu conheces as nossas limitações e falhas, ó Pai. Ó Senhor, Tu conhece cada um dos Teus servos aqui, Senhor. Nós queremos continuar, Senhor Jesus, na Tua presença, Senhor. Queremos, ó Deus, muito mais de Ti. Queremos, ó Pai, ouvir a Tua voz claramente, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, nessa noite. Ajuda-nos, ó Pai, nesses dias, Senhor. Ó Deus, a limpar os nossos ouvidos espirituais para poder, ó Deus, ouvir a Tua voz mais claramente, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, a entender aquilo que o Senhor requer de cada um aqui, Senhor. Nós, como templo do Teu Espírito Santo, Senhor, como morada do Senhor, ó Espírito Santo, nós queremos que a casa seja somente Tua, Senhor. Queremos oferecer a Ti, entregar tudo a Ti, Senhor. A casa é Tua, Senhor. Queremos entregar a chave nas Tuas mãos e dizer, Senhor, faz morada, Senhor. A casa é Tua. Não sou mais eu quem toma conta aqui. Não sou mais eu quem coloca nada nessa casa, Senhor. Tira o que o Senhor quiser para a rua, Senhor. Tira, limpa, Senhor. Limpa o chão, muda a pintura, faz o que o Senhor quiser. Somos morada do Teu Espírito Santo. Nós queremos, ó Pai, limpar a casa, Senhor, para que o Senhor se sinta à vontade, Senhor, e que o Senhor venha fazer morada, o Senhor venha falar. Claramente nós vemos ouvir a Tua voz e nós queremos ter atitude de obediência. Sabemos que toda fé será provada. Sim, Deus, sabemos que o Senhor vai provar realmente os filhos do Senhor por amor, para nos aproximarmos de Ti, Senhor. E nós queremos, ó Pai, desde o mais novo aqui até o mais velho, Senhor, queremos ter intimidade mais com o Senhor, queremos ter mais obediência, porque isso é ouvir o som da Tua voz e obedecer, Senhor. E sabemos que os que Te agradam são aqueles que Te obedecem, aqueles que avançam pela fé, Senhor. E nós queremos, ó Pai, agradar o Teu coração, queremos ser íntimos do Senhor, ó Pai. Ajuda cada um dos meus irmãos a entender a Tua voz, tomar uma atitude, Senhor, talvez de abandonar algo, Senhor, talvez de preparar algo, Jesus. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, nas nossas debilidades. Testemunho. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreendem. Em outras Bíblias, né, o versículo 5 vai dizer: a luz brilha nas trevas, e as trevas não as derrotam. Irmãos, esses dias eu passei por uma situação no meu trabalho, que eu mandei uma foto para o meu pastor, de um quadro com uma foto, porque eu não sabia o significado. Eu só sabia que era uma entidade, mas não sabia que entidade era aquela. Porque o meu patrão, ele é espírita e o filho é católico, né? E desde que eu entrei lá, eu falei que eu era evangélica, porque eu deixo uma Bíblia lá e tenho outra em casa para quando eu estiver no plantão lá, eu estar fazendo a leitura da Bíblia, né? E aí eu mandei aquela foto para o pastor, e o pastor me falou o que significava, né? E falou comigo, falou: Aline, fica tranquila, porque aí você está sendo luz em meio às trevas. E quando foi essa semana, a mãe do meu patrão teve um infarto, né? Foi para o hospital. E ele me mandou um áudio chorando, pedindo para que eu orasse pela vida da mãe dele. Então, assim, eu creio que eu tenho feito a diferença ali no meio daquelas trevas, né? Então, que venhamos sempre ser luz, né? Em meio às trevas, em meio à escuridão, né? Porque a luz venceu o mundo, né? E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Conhecendo os irmãos. Paz do Senhor, irmãos. Vou contar bem resumidamente, nem esperava que o Marcos ia pedir isso. Eu conheci o Moisés, acho que foi em 2015. Eu estava em casa, o pessoal do Sul tinha vindo aqui pro Rio, né, para passar feriado de carnaval lá no Retiro. E eu fui para casa, né, eu ainda era muito assim, muito tímida.
Aí eu fiquei em casa, aí a Elaine me mandou mensagem, falou assim, Marta, os irmãos aqui do Sul, eu precisava de ajuda na comida. Eu falei, olha, Elaine, eu só vou aí, ajuda e vou embora, eu não quero ficar, eu tenho vergonha e tal. E eu passei isso, eu falei, a parte do Senhor, irmãos, e fui para a cozinha direto, nem olhei. E depois a gente foi almoçar, aí foi quando eu vi o Moisés, né? Mas aí continuou tudo na mesma, né? Só olhei, aí passou uns meses, a Elaine falou assim, Marta, você tem contato com aquele irmão lá do Sul e tal? Porque tem uns meninos aqui que perguntaram por ele, que o Moisés conversou com umas crianças lá. Aí eu falei assim, não tenho contato, mas eu posso ter o contato, posso conversar com ele se tu quiser. E ela só pediu para me falar, né, que como eu conversava com alguns irmãos do Sul, aí ela pediu para eu falar com ele e tal, a gente conversou dali. Mas aí foi só conversa mesmo, aí quando foi, passou 1 ano e pouco, mais ou menos, eu cometi um erro, né, um pecado, foi confessado, né. Eu conversava com ele, eu comecei a me interessar por ele e eu acabei falando com ele. E quando falou, assim, foi muito rápido. Na mesma hora eu me arrependi. Aí eu falei com a Ana Paula, Camila conhece, era a nossa líder, Ana Paula. Aí a Ana Paula falou assim, para de falar com ele agora. E a gente parou, ficou sem se falar 1 ano e meio. Acho que 1 ano e meio, 1 ano e meio mais ou menos. Depois quando ele retornou, já foi assim diferente, né? A gente viu ali a direção do Senhor e a gente ainda só conversava mesmo normal. E passou mais um tempo, eu falei assim, não dá, já estamos tanto tempo já orando. Eu falei assim, Senhor, se não for para ser, o Senhor me fala. E nessa noite eu tive um sonho, né? Um sonho bem específico. E nessa mesma noite ele teve um sonho também. E aí no outro dia ele me compartilhou o sonho que ele teve, né? Que era, só resumir assim, né? Era ele e o Maurício, né? Eles iam evangelizar, eu ficava orando e o meu sonho também era esse. E quando ele contou o sonho, aí eu falei, é o Senhor mesmo que confirmou, mas eu não falei nada para ele. Foi ser com a Ana Paula. E acho que passou depois um tempinho, né? Você falou com a Ana Paula. Aí depois a gente foi orando, né? E eu não tinha falado com o CH ainda, só falei com a Elaine. A Elaine falou, tem que falar com o CH. E conversar com ele, que você vai para longe e tudo mais. Aí falei com o CH e foi benção ali, liberou. E foi mais ou menos isso mesmo. Agenda da igreja. Olá, boa tarde. Eu sou a Cristiane, todo mundo já me conhece, lá da comunidade Ramais Xerém. E gostaria de estar convidando vocês a estarem fazendo parte das nossas redes sociais. Facebook, Instagram e YouTube. Curta, comente, compartilhe e clique lá no sininho para ficar por dentro de tudo que acontece em nossa comunidade. Agora vamos para a nossa agenda da semana. Amanhã, domingo, às 8 horas, teremos a nossa consagração. Venham participar conosco. E às 17 horas teremos o nosso culto de louvor e adoração. Venha, convide alguém, venha participar conosco desse culto. Estamos aqui de braços abertos esperando vocês para participarem conosco desse culto que é sempre uma bênção em nossas vidas. E na segunda-feira estaremos indo para o culto em Niterói. Se você estiver com vontade de participar conosco lá junto com os irmãos, procure o pastor Marcos Paulo ou o Rafael para poder saber como vai ser a logística do nosso deslocamento até Niterói. Na terça teremos nossas células, que vai ser na casa do Enivaldo, né, que é o Enivaldo e Priscila, na casa do pastor Marcos Paulo e na minha casa. Se você quiser participar de uma das células, nos procure na igreja e venha conosco participar. É sempre muito bom. Estamos sempre falando da nossa semana, falamos da palavra e discutimos uma série de assuntos espirituais. É muito bom. Venha participar conosco. Na quarta, temos o nosso discipulado. Esse último eu fui. Foi uma maravilha, muito bom. A gente aprende, a gente descobre. É muito edificante para nossas vidas. Venham participar também do discipulado, às 19 horas, na igreja, na rua José Gervásio, número 100, em Santo Antônio da Serra, aqui em Xerém. E na quinta-feira temos o ensaio de dança e o ensaio de louvor. O ensaio de dança é com a Priscila, esposa do pastor Marcos Paulo,
e o de louvor com a Priscila, a esposa do Enivaldo. Venha participar se você tem um desses ministérios em sua vida. Venha fazer parte conosco. Só procure uma delas aqui na igreja e veja se você tem condições e pode estar participando desse ministério. Na sexta-feira nós temos a oração e intercessão na igreja, aqui em Santo Antônio, na rua José Gervásio, número 100, Santo Antônio da Serra. Venha participar, traga um amigo, um parente, um conhecido, alguém que você encontre na rua, que esteja precisando de oração, precisando entregar a vida ao Senhor, para ter o que o Senhor nos dá, essa felicidade, essa paz. Chame alguém, traga para esse momento de oração. Às 20 horas, na nossa igreja, rua José Gervásio, número 100, Santo Antônio da Serra, em Xerém. Venha participar. Nos procure para qualquer dúvida que você tenha. Será um prazer em poder estar com você, estar te ajudando e aumentando a grande família do Senhor. Um grande abraço e até a próxima semana. Comunidade Ramá Xerém, rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Telefone 21 981 54 73 42. YouTube, Facebook, Instagram, Ramá Xerém. Reuniões domingo, culto da família 17 horas. Quarta, discipulado 19 horas. Sexta, intercessão 20 horas. Comunidade